Bom, nada mais faz sentido dentro do terceiro setor do que falarmos sobre crenças limitantes. Sim, crenças que vão limitar a nossa atuação, a nossa entrega social. Olá, eu me chamo Camila Lete, sou projetista social há mais de 20 anos, fundadora da Projetize e eu trago conteúdos diários para vocês com relação ao terceiro setor e a cultura de mendicância que se instalou nele. Vamos fazer diferente? Bom, nos últimos vídeos, o que eu trouxe? Nós falamos sobre cultura de mendicância, nós falamos sobre o papel do gestor social, do cansaço, falamos sobre um pouquinho sobre cultura organizacional. E para falar dos limites da nossa atuação dentro do terceiro setor, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre as crenças que alimentamos aqui no social e que nos travam, nos impedem de ir adiante, de crescer, de causarmos mais impacto. Por que que isso impede? É preciso que você entenda que a organização social, ela não é, ela é uma entidade jurídica feita por uma pessoa física. Essa pessoa física possui características, personalidade, qualidades, limitações muito próprias do ser humano. Quando essas limitações, características, crenças e personalidades refletem no CNPJ, nós vamos tratar de cultura organizacional, que não vai ser o objetivo desse vídeo agora. O nosso objetivo é demonstrar para todos vocês que estão no social que o nossa PJ, a nossa pessoa jurídica, a nossa organização social, ela nada mais é do que um reflexo da nossa PF, pessoa física, não é Polícia Federal. Por que que eu quero trazer isso para vocês? Porque muitas organizações estão deixando de viver o melhor, a melhor fase, o melhor projeto, a melhor estratégia, estão deixando de crescer porque estão limitadas pelas nossas crenças pessoais. Crenças nossas que criamos a organização, que fundamos, que instituímos, crenças das pessoas que estão ali conosco todos os dias, em cargos de liderança e de gestão. E essas crenças trazem um grande retrocesso, eu diria, quando ela começa a reverberar, quando ela começa a refletir na minha ação social. Uma das crenças mais entranhadas dentro do terceiro setor é a demonização do dinheiro que a gente faz. No terceiro setor, não pode haver lucro. Dentro da Mirosc, da Lei 3019, que é o marco regulatório das organizações sociais, e antes dela, nós temos legalmente instituído que as organizações sociais são de cunho filantrópico e que não tem finalidade lucrativa. E aí nós erroneamente pegamos essa frase, esse artigo, e construímos dentro de nós que toda organização social não pode ter lucro. Quando a lei traz que ela não é de finalidade lucrativa, é porque a finalidade do terceiro setor é o bem social, é a transformação social. Não é o dinheiro em si, como é nas empresas do segundo setor. Eu vendo camisetas para fazer dinheiro. Aqui eu abri a minha organização social focada em atendimento odontológico, porque eu quero fazer o atendimento odontológico das crianças que estão em situação de vulnerabilidade. São objetivos completamente distintos. Mas para eu fazer o processo de saúde bucal nessas crianças, neste local onde eu resolvi intervir, eu preciso de dinheiro para pagar a energia para a máquina funcionar, para eu ter uma máquina, um aparelho de odontologia adequado, que siga as normas sanitárias. Eu preciso ter um espaço físico que também atenda às normas sanitárias. Eu preciso dos insumos, das medicações farmacêuticas. Eu preciso de todo um aparato para que aquela intervenção social aconteça. Então, sim, eu preciso de dinheiro. E essa crença, nessa demonização que fazemos do dinheiro,
atrasou em muito a jornada do terceiro setor. Atrasou porque enquanto primeiro e segundo setor estão buscando a lucratividade ali, estão buscando fazer dinheiro para melhorar, quiçá, a sua situação pessoal quanto do setor público, que é no caso do primeiro setor, nós aqui do terceiro setor ficamos no meio do caminho sem saber o que podíamos fazer. Deixamos de ampliar impacto, deixamos mesmo de entregar aquilo que nos propusemos a fazer. Essas crenças refletem na nossa organização, porque a PJ em si, tanto faz se ela acredita ou não em dinheiro. Ela precisa do dinheiro para pagar a conta de água e energia no final do mês. A PJ não possui crenças, ela executa as crenças que nós entranhamos nela na nossa execução. Eu não vou trabalhar com verba pública. Ok, maravilha, é uma decisão sua, faz parte da cultura da sua organização. Você, pessoa física, porque construiu dentro de si uma crença de que trabalhar com verba pública não é legal, limita a sua ação, vai te fazer dever favor, enfim, uma série de outras coisas, você trouxe essa crença para a sua PJ. Para a sua organização social. Então, nos momentos difíceis em que você precisar pagar a conta de água e energia, fazer parceria com o poder público não vai ser uma opção, certo? Todas as nossas crenças pessoais acabam refletindo, direta ou indiretamente, dentro da PJ, dentro das organizações sociais. Então, nós precisamos, se queremos e pretendemos ampliar ou mesmo trabalhar a sustentabilidade da nossa organização, nós precisamos entender os nossos limites. E um dos nossos limites permeia a crença, as crenças limitantes que temos, que foram construídas em nós desde que nascemos, desde que viemos ao mundo. Crenças limitantes, crenças por si só, são afirmações que nós, desde pequenos, acostumamos a vivenciar, a entranhar, a sentir, a ouvir, a ver, e que foi programando a nossa forma de pensar a vida. Nossos pais foram nossos professores, os nossos professores também nos ensinaram com relação a crenças limitantes, os nossos líderes religiosos da igreja, do culto que você ia no domingo, que você frequenta, alguma situação particular que você viveu na sua existência, construiu em você afirmações que reverberam, que extrapolam, que extravasam a pessoa física através de crenças, né? Dentro do terceiro setor, nós temos muitas que, como já foi falado para vocês, o nosso terceiro setor, em específico aqui do nosso país, ele advém da religião. Ele vem da Igreja Católica, através das Santas Casas de Misericórdia, na época lá do nosso descobrimento. Então, ele tem um caráter religioso muito grande, onde é melhor dar do que receber. Por si só, já estou com um problema com dinheiro aqui também. Porque se é melhor eu dar do que receber, como que eu vou receber algo que eu possa transformar ali para poder fazer uma entrega social? O mundo está em crise, por isso que está tudo muito difícil. As pessoas estão acudindo às suas situações pessoais e não querem ajudar na causa social. Não é possível viver daquilo que a gente ama, principalmente aqui no terceiro setor. Cada dia que passa, eu tenho encontrado gestores sociais adoecidos nesse segmento de mercado. E é muito triste ver que pessoas que amavam o que faziam, que amavam, que tinham um propósito muito grande para fazer a entrega aqui no terceiro setor, estão cansadas, adoecidas e não acreditam mais que fazer o que ama realmente possa transformar ou retribuir em algo, construir algo altruísta na vida dessa pessoa. Porque por si só é porque fazer algo que a gente ama não compensa? Não, é porque a forma de enxergar aquele movimento muitas vezes tem construído dentro de você alicerces baseados apenas na crença em si, não no fazer, não no movimentar. Mas se eu faço algo que eu amo, por si só vai dar certo. E não é assim que as coisas funcionam, né?
Crenças de não merecimento, aqui dentro do setor a gente tá cheio, principalmente pessoas que têm muita dificuldade em receber. Eu sei, como foi falado há pouco, né? Eu consigo entregar, doar muito, mas não consigo receber. E aí, em não conseguir receber, vem as crenças de merecimento, eu não mereço, porque quando eu era criança, na minha infância, ou na adolescência, eu passei por algum evento, ou foi me falado sempre que naquele lugar onde eu estava, ou porque eu não fiz alguma coisa como deveria ser feita, eu não merecia um pacote de bolacha, eu não merecia ver televisão, eu não tirei nota boa na escola, então eu não mereço, sei lá, um chinelo novo. Enfim, não sei como essa crença foi sendo construída dentro de você. O que eu sei é que essa crença hoje atrapalha a sua entrega social, né? Uma outra crença muito arraigada dentro do terceiro setor é de que nós que atuamos no terceiro setor não podemos ter as nossas necessidades atendidas antes do outro. E aí, gente, é onde o negócio pega pra capar. Como assim eu não posso ter as minhas necessidades atendidas? Ah, eu não posso? O outro tá passando fome, o outro não tem roupa. Eu não posso nem reclamar da minha vida, porque a necessidade que o outro passa é tão grande que eu me envergonho. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma crença. Provavelmente você não passa necessidade hoje ou não está passando pela mesma situação de vulnerabilidade que o outro, porque você tem condições de fazer uma intervenção assertiva ali e provavelmente, se ele também quiser, você transformar aquela realidade. Eu não preciso, se eu for igual ao outro em todos os aspectos, como é que eu vou conseguir tirar ele daquele lugar? O que acontece quando eu falo assim, que a necessidade do outro vem antes da minha, eu estou querendo dizer que aqui estou eu, gestor social, querendo auxiliar, aqui está o outro, vou ficar assim, querendo receber. Se eu começo a falar que o outro, que a necessidade do outro tem que ser atendida antes da minha, eu estou fazendo isso aqui. Se a dele tem que ser atendida antes da minha, então eu estou fazendo isso aqui. Como que eu vou ajudar ele a se levantar se as minhas necessidades não podem ser atendidas antes das dele? Eu não tenho nada aqui com que eu possa contribuir. Então, na verdade, eu estou aqui, o outro está aqui e eu tenho que fazer isso aqui com o outro. Eu tenho que fazer o outro, ó, subir, vir até onde eu estou e se transformar. Eu não posso baixar para acudir a situação do outro, porque senão nós ficaremos na mesma ou numa situação pior. Então nós precisamos começar a questionar as crenças que a gente traz no nosso dia a dia, porque essas crenças estão nos empacando. Quando a gente coloca se melhorar estraga, gente, como que se melhorar estraga? Se o ambiente melhorar, vai ser bom para todo mundo. Se a minha organização melhorar, eu além de eu conseguir cumprir com os compromissos que eu assumi hoje, eu ainda consigo ampliar impacto. Como que estraga se melhorar? Só que quando as coisas começam a dar certo, o que a gente faz? A gente põe o pé na porta. Pô, vai acontecer alguma coisa, tem um trem errado. E isso é do ser humano. Por quê? Porque a gente aprendeu isso foi entranhado na gente lá atrás. Felicidade dura pouco. Por que felicidade dura pouco? Por que nós não conseguimos fazer a manutenção desse sentimento? A gente sempre está com o pé atrás. É muito difícil fazer movimentos de mudança quando a gente está falando de sensações, sentimentos que estão lá no nosso subconsciente. Com certeza, quando eu falo que o dinheiro não traz felicidade, eu estou replicando sem pensar, sem sequer raciocinar naquilo que eu estou falando. Como assim dinheiro não traz felicidade? Dinheiro traz felicidade para você, para sua família, para sua causa social e daí para tirar o outro da lama. Dinheiro traz felicidade sim. Aí nós não vamos questionar aqui de onde que vem esse dinheiro e como é que isso está funcionando. A questão não é essa. Mas quanto mais dinheiro eu consigo fazer, melhor fica a minha situação pessoal, profissional, e se eu estou à frente de uma organização social, mais pessoas eu consigo impactar. Como assim dinheiro não traz felicidade? E aí a gente precisa começar a olhar para esse lugar com mais empatia. Empatia para conosco. E com mais questionamentos. Quando essas frases prontas chegarem na gente, nós precisamos, opa, pera, não, vamos pensar. O dinheiro não traz felicidade?
A gente é hipócrita o tempo inteiro. Eu falo e repito todas as vezes. Até a roupa usada do bazar que você vai fazer para arrecadar recursos para pagar sua conta de água no final do mês, veio de alguém que em algum momento fez o dinheiro para poder comprar aquela roupa. Então nós somos hipócritas. Nós do terceiro setor somos hipócritas. Nós demonizamos o dinheiro, mas precisamos dele para viver. Não existe. Aí é uma coisa que se existir, eu preciso que vocês tragam para mim. Organização alguma que não tenha entrado vou dizer real porque a nossa moeda é brasileira. R$ 1 que tenha sido toda no voluntariado, que tenha sido tudo, que todo mundo que trouxe, contribuiu, desde o advogado, desde o contador, desde o professor, o instrutor, o monitor, o dentista, que todo mundo trabalha de graça. Bom, se existir, nós precisamos pegar esse modelo e verificar se é interessante replicar. Se quem fez o movimento não adoeceu, se todo mundo que está envolvido ali está bem de saúde mental, emocional, saúde física, aí nós precisamos analisar. Fora isso, nós precisamos começar a fazer um terceiro setor mais consciente. Olhar para as nossas crenças com mais responsabilidade e sermos corajosos e questioná-las. Eu, quando comecei o terceiro setor, eu vinha daquela máxima de fora da caridade não há salvação. E aí? Então eu tenho que fazer caridade, porque senão eu não vou para o reino de Deus. Essa foi a cultura religiosa que me foi trazida desde pequena. Desde que eu ia na igreja, fui na igreja católica, fui na igreja espírita, fui nas igrejas evangélicas. Hoje eu sou espírita, espiritualista, umbandista. E em algum momento, vendo todos que faziam terceiro setor à minha volta adoecerem, eu fui me questionar. Porque todos tinham o mesmo padrão. Não posso pôr a mão em dinheiro. Não posso trazer dinheiro. Não, a gente tem que fazer o bazar. Não, a gente tem que fazer a galinhada. E todo mundo doente, todo mundo cansado, todo mundo desesperado e tirando dinheiro do próprio bolso, das contas de casa, para suprir as contas da organização, porque não tinha dinheiro. Porque fora da caridade não há salvação. Então eu precisava entregar tudo que eu tinha, que foi aquilo que a gente falou há pouco. Eu não posso atender as minhas necessidades antes do outro, porque ele está em situação de vulnerabilidade. E eu me lascava no processo e adoecia. Sabe o que acontece nesse movimento? Quem vai fazer o social se eu me adoecer durante o processo? Porque a gente tem muitas experiências de continuidade, de não continuidade das organizações, quando o presidente que instituiu, quando aquela figura principal que instituiu ali, morreu, saiu, não fez sucessão. Então, quando eu entendi que a máxima fora da caridade não há salvação, não é a caridade aqui do terceiro setor, é a caridade religiosa. Porque o terceiro setor é um segmento de mercado, é um segmento produtivo, com um objetivo social, mas ele tem que produzir, porque se ele não tiver dinheiro, ele não paga as contas. Então precisamos questionar isso. Né? Eu não dou conta. Quem falou que não dá conta? Porque eu ouvi isso a vida inteira da minha mãe. Por que a sua mãe falava isso? Então nós temos que começar a questionar. Nós temos que olhar para dentro de nós. Será que eu não dou conta mesmo? Será que eu estou com preguiça? Será que é uma crença que me limita e eu estou tendo muita dificuldade de romper? Será que é o medo? O medo de dar certo, o medo de não dar certo? E se eu tiver dinheiro, a minha família inteira vier para cima de mim? Porque na minha família, o meu tio, que quando conseguiu dinheiro, saiu emprestando dinheiro para todo mundo e ficou pobre de novo. Então nós precisamos investigar cada caso. Cada situação é uma situação, cada família é de um jeito, cada organização é de um jeito. E é preciso que vocês compreendam que o CNPJ é apenas um reflexo do CPF. A pessoa jurídica que está ali representando a organização social, ela é apenas um espelho daquele presidente, daquele instituidor, que no dia a dia acaba fazendo acontecer os seus processos quando não estuda, quando não se profissionaliza, quando não busca ajuda, quando não busca o especialista, ele acaba replicando as crenças pessoais dele em algo incrível, que tem um potencial mais incrível ainda para poder impactar vidas. E por que nós estamos falando disso? Porque eu quero conversar com vocês sobre cultura organizacional no próximo vídeo. Já gostou desse conteúdo? Dá um like para nós aqui, aperta o coraçãozinho, joinha,
e encaminha para um gestor social que vocês entendam e estão conseguindo identificar através aqui desse vídeo. Até mais, eu vejo vocês no próximo.